Bom dia, hoje nós vamos apresentar um trabalho de literatura falando sobre Murilo Mendes. Murilo foi um escritor da segunda fase modernista aqui no Brasil. Nasceu em 1901 em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, e ficou órfão de sua mãe com 1 ano de idade. Com 16 anos inicia sua carreira de escritor. Em 1934, ele publica o seu primeiro livro chamado Poemas. E com esse livro ganhou o prêmio de poesia da Fundação Graça Aranha. Com a morte de seu melhor amigo chamado Ismael, ele se aproximou do catolicismo, trazendo influências dentro de suas poesias. Ao longo de sua vida, ele chegou a ser escrivão e também professor de cultura brasileira. E acabou falecendo em 1975, não se sabe o motivo, mas foi em Portugal. A geração de 1930, segunda fase do modernismo brasileiro, compreende o período de 1930 a 1945. Foi influenciada, portanto, por um contexto histórico marcado por conflitos sociais e políticos, como a Revolução de 1930 e a Revolução Constitucionalista de 1932, durante a Era Vargas. Além da Segunda Guerra Mundial, essa fase ficou caracterizada pela reflexão dos escritores acerca de fatos contemporâneos, por obras comprometidas com o realismo das questões sociopolíticas e pelo conflito espiritual de alguns de seus autores. Murilo Monteiro Mendes, ou apenas Murilo Mendes, foi um de nossos mais importantes poetas brasileiros, representante da geração de 1930, também conhecida como segunda geração modernista. Recusou as formas batidas e a poesia convencional, transitando pelo surrealismo, pela poesia religiosa e também pelo poema humorístico. Murilo Mendes e suas obras. Ele foi um dos principais representantes da poesia religiosa cultivada na segunda geração do modernismo. Ele utiliza a linguagem coloquial e os neologismos para compor seus textos. Escreveu poemas antológicos e algumas obras em prosa, das quais se destacam Poemas, 1930, Tempo e Eternidade, 1935, com a participação de Jorge de Lima, A Poesia em Pânico, em 1937, O Visionário, em 1941, Metamorfoses, em 1944 e, por último, não menos importante, Mundo Enigma. Essas foram algumas das várias obras de Murilo Mendes. O Murilo Mendes ficou conhecido principalmente pelo seu senso de modernidade. Em seus poemas estão inúmeras obras originais com imagens do cotidiano, misturado com surrealismo, a linguagem coloquial, a linguagem religiosa bastante presente na maioria de suas obras, além da sua preocupação com o social e dos questionamentos existenciais, que é bastante evidente no estilo dele. Ele também é conhecido como mestre dos neologismos, que consiste em palavras ou expressões originadas a partir de uma palavra já existente. Ficou também bastante conhecido o que ele batizou de murilogramas, que consiste em pequenos poemas. Eu vim fazer uma análise de uma das obras de Murilo Mendes, e a obra que eu escolhi foi Canção de Exílio, que é uma obra que faz uma sátira à Canção de Exílio de Gonçalves Dias. E nessa sátira ele critica e denuncia a invasão cultural dos estrangeiros no Brasil. E ele traz uma mensagem de que a gente deve valorizar a nossa identidade nacional, e que quando isso acontece, os produtos acabam subindo de valor e os de maior qualidade são exportados, fazendo com que aqui dentro do Brasil a gente fique com os de qualidade inferior e com um preço muito elevado. E essa diferença sociocultural tão abrangente faz com que ele se sinta exilado dentro do próprio país dele. Escritor da segunda fase do modernismo, o qual recebeu influências surrealistas vindas de seu amigo Ismael Neri. Com a morte deste, Mendes veio a se tornar católico, o que trouxe grande influência às suas obras. O surrealismo com questões espirituais e existenciais de acordo com a realidade do tempo moderno. E esses foram os integrantes do grupo e a nossa bibliografia. E é isso!